Fala aí, galerinha do Filmes e Algo Mais, tudo bem? E hoje, gente, nós vamos ter que falar sobre esse filme que está causando o maior furor, já arrebatou vários prêmios, inclusive tem trazido muitas curiosidades para muitas pessoas que gostam de filmes de terror. Eu sou uma dessas, né? Que se chama o filme Entrevista com o Demônio. Um filme que, no caso, ganhou notoriedade, né, ganhou bastante notoriedade aí, entendeu? Porque é um filme totalmente diferente do que muita gente estava esperando, inclusive no sentido porque ele é um found footage, né? Para quem não sabe, found footage aí, ou quem acompanha aí, sabe perfeitamente que o found footage é aquele tipo de filme que é feito com recursos, né, mais baratos e que faz com que as pessoas pareçam que acharam essas fitas ou por aí vai. Mas a grande sacada do filme é a forma como ele foi feito. Mas antes disso, vamos dar uma pincelada aqui no que se trata esse filme. O filme ele fala de um programa, né, numa noite de Halloween que chama-se Night Owls, né, apresentado pelo seu apresentador Jack Delroy, se eu não me engano. E com isso, ele resolve fazer algo para poder melhorar a audiência do programa, uma vez que ele está perdendo audiência por conta da morte da esposa, né? E que no caso provavelmente o nome dele está envolvido em certas seitas demoníacas e por aí vai, e com isso ele tem decaído bastante o seu programa, o que simplesmente faz ele repensar da melhor forma possível de como que ele vai fazer um melhor programa para poder melhorar a sua audiência. Então, ele escolhe a noite de Halloween de 1977 para fazer um programa aonde que ele vai trazer uma pessoa que provavelmente tem contato com o demônio. Então, daí vem o nome do filme, Entrevista com o Demônio. Só que antes disso tem a jogada do programa dessa noite se chama nada mais ele trazer pessoas para poder se envolver com a questão da paranormalidade, fazer com que elas apresentem, né, histórias e talvez até, né, alguma prova de como que o outro mundo existe. Bom, essa é a linha do filme. Não tem muito o que falar. Mas a grande sacada do filme, pelos diretores do filme, é o seguinte: é que o filme ele ganha o found footage de uma forma diferente, né? Porque ele é um programa televisionado. Ele tem abertura, ele tem vinheta, tem comercial e por aí vai. E a grande vantagem é o que nós estamos vendo é assim, eles começam a combinar da seguinte forma: a primeira parte do filme ele mostra toda a vida pessoal do apresentador, né, interpretado pelo David Dastmalchian, né, que tem vindo aí, que fez Bolinha do Esquadrão Suicida e está se destacando aí em vários filmes aí do Christopher Nolan, como por exemplo. Então, e com isso, o que acontece? Nós vemos, né, como que aconteceu toda a decadência do ator, no caso do apresentador, até ele simplesmente tentar fazer esse tal programa que vai acabar de uma forma não muito legal, né? Eu esqueci até de falar que ocasionalmente a tendência do filme é fazer com que nada termine muito bem. Então ele resolve escolher essa noite de 1977 de Halloween para poder fazer o tal programa e assim atrair mais pessoas com o tema da paranormalidade. Inclusive porque nos anos 70 se falava muito disso, né? Inclusive no final assim da década de 60, onde que aconteceu aquele caso do Charles Manson que matou várias pessoas, inclusive a Sharon Tate, que era esposa do Roman Polanski, que estava esperando o filme do Roman Polanski. Então isso abordou várias questões na época e fez muitas pessoas também ficarem meio receosas com a paranormalidade e trouxe entusiastas para poder fazer parte disso. Mas voltando lá, a grande sacada dos diretores é que no início do filme você tem esse mini documentário para você acompanhar essa trajetória do apresentador, o que levou a ele a ser isso, quais foram os casos, a esposa, o contato dele com a paranormalidade, por aí vai. E quando chega para poder mostrar o programa, né, nós vemos o programa como se a gente estivesse na noite de 77 assistindo esse programa, né, com a vinheta, com música, não sei o que, com os cortes, né?
E quando vai para o intervalo, né, o que a gente deveria ver um intervalo com os comerciais da época, não sei o que, não, nós vemos os bastidores do programa. É onde que muda um pouco a questão da história. E você vê ali ele conversando com o produtor, né, as orientações que ele vai dar com o produtor e por aí vai. Então, essa é a grande sacada. A sacada deles é justamente isso, porque eles não fazem o found footage de uma forma completamente descompromissada, né? Que é onde que as pessoas usam a câmera na mão, né? Se tiver correr você não vai ver muita coisa, né? Algo que já vem explorado desde a Bruce Blair. Quem conhece a Bruce Blair sabe muito bem que foi um estopim para fazer isso. Só que a Bruce Blair não foi o pioneiro. O pioneiro disso foi Cannibal Holocaust do Ruggero Deodato em 1980, que já fez esse trabalho, né? E que quem assistiu na época ficou assustado e que ao longo dos anos veio trazendo várias fãs desse filme, né, do Cannibal Holocaust e consequentemente do Ruggero Deodato, que é um grande diretor de terror italiano. Mas então, com isso, voltando a falar do filme, o filme Entrevista com o Demônio, ele tem essa pegada e é uma das jogadas que os diretores fazem, porque ele não fica nessa mesmice do filme. Inclusive, eu tenho que dar um destaque para a fotografia, né? Porque quando nós entramos para poder ver o programa, é como se você tivesse uma fita, né? De VHS. VHS na época não, mas uma fita beta ou uma TIC, se não me engano, que faz aqueles efeitos. Então tem todos os efeitos assim de uma fita, né? Então você vê algumas falhas, vê umas coisas, você vê uma imagem mais não muito nítida, 100%, então você vê muito isso. E quando nós entramos para os bastidores, nós vemos uma fotografia em preto e branco, para poder diferenciar um pouco daquele mudo, porque lá na TV é a hora do cara, você vê aquela fotografia da televisão, aquela coisa colorida, muitas pessoas, e a outra ali é o que seria o mundo, né, morto dele que ele está tentando ressuscitar. Então, eles fizeram essa analogia que eu achei muito interessante, que eu acho que eles pegaram muito bem nessa parte. Outro detalhe é a questão da ambientação, porque você vê um filme de found footage significa que você vê em muitas das vezes em tempos atuais, em década atual, onde está passando. Só que eles resolveram colocar o filme na década de 70. Então isso foi uma pegada. Então você vê um trabalho de figurino muito legal, você vê algumas pessoas ali, né, interagindo, a plateia, todos eles ali, as câmeras que fazem a transmissão ali. Então isso é muito interessante. Um dos destaques mesmo. E sem contar que é um filme que eu acho assim, não acho ele extremamente assustador, mas ele é um filme que ele trabalha muito bem as nuances do terror, né? Então você vê que os diretores eles vão trabalhando, né, de uma forma para que o terror ele fique crescente, aonde chega no final que você fica assim, caramba, o cara, ao invés de fazer isso, ele desencadeou várias questões, enfim. Então, eu só não vou dizer muita coisa, porque senão aí eu já vou dar um spoiler. E o filme ele vai estrear agora, na quinta-feira, entendeu? Então, se eu fosse você, corria para o cinema, para esse lançamento da Diamond Filmes, né, que está imperdível, que é o Entrevista com o Demônio, um filme que me surpreendeu bastante. Talvez não possa simplesmente atrair e deixar muitas pessoas adéquatas ao filme, que possam gostar realmente do filme, mas eu particularmente eu gostei e achei bem inovador, para simplesmente um filme de terror que eu até estava achando que poderia ser mais do mesmo, mas pelo contrário me surpreendeu bastante. Então pessoal, a dica de hoje, vão ao cinema correndo para poder assistir esse filme, que com certeza está imperdível. Então é essa pessoal, a dica de hoje, valeu, até a próxima.